ainda dentro dessa... que a gente já estabeleceu, que é muito claro a distinção entre psicologia e psicanálise com psiquiatria. Certo. Porque a distinção realmente é óbvia em todos os sentidos, né? Mas eu ainda queria explorar uma outra dimensão Certo. dessa distinção entre psicanálise e psicologia, porque eu tenho uma ideia, digamos assim, né, de que enquanto a psicologia ela gosta de lidar com as coisas em suas grandes quantidades, né? Então, por exemplo, quando falamos de personalidade, a psicologia vai dizer que você só pode chamar algo de personalidade se ele está presente em determinada proporção na população, né? Que você não pode dizer, né, que determinada coisa, né, existe numa pessoa só, né? Porque como ele se propõe a ser científico, e na ciência, do jeito que ele se propõe a ser científico para a psicologia, você não pode fazer estudos de caso, você precisa fazer estudos genéricos. Certo. Então, Certo. enquanto que... ou seja, por causa disso, né, isso impacta também na terapia que a psicologia fornece. Então, se você vai ali para um psicólogo, né, especialmente um psicólogo ruim, ele vai querer ficar te colocando nas caixinhas que ele tem ali. É isso. Né? Então ele vai Sim. perguntar, você faz isso, você faz aquilo, assim por diante. Por quê? Porque estatisticamente ali as pessoas que fazem isso têm certas tendências e sei lá o quê. Enquanto que na psicanálise, pelo que eu entendi, ela busca um caminho oposto da terapia. Ela busca explorar a subjetividade, né? E dessa subjetividade extrair o genérico e não o contrário, né? Não partir do genérico para o subjetivo, né? Mas sim partir do subjetivo para o genérico. Faz sentido essa certo. distinção ou eu tô maluco? Faz. Eu acho que, na verdade, em algum momento, ambas fazem isso, né? Talvez... É que, lógico, né? Já que eu não sou um psicólogo, né? Tô aqui me arriscando a falar de como seria essa prática, né? Lembrando que, né? Inclusive, Conselho Federal de Psicologia, né? Me perdoa. Estamos aqui falando, não somos psicólogos. Exatamente, né? Não somos psicólogos. Eu fiz engenharia antes da psicanálise, você vê? Depois estudei matemática. Então, eu posso estar aqui, né, sendo até injusto, mas acho que em tempos atuais é interessante a gente se arriscar, né? Mas eu acho que em algum momento ambas fazem isso, né? Então você encontra uma situação ali e aquilo ali vai, né, servir de gancho ou de âncora para você entender melhor um número maior de pessoas ou uma cultura toda, etc, etc. Acho que a gente não pode dizer que até a psiquiatria poderia fazer isso, né, sem nenhum problema, né, estudando o corpo e tal, como a gente já falou antes. Mas eu acho que a psicanálise ela se mantém de uma forma mais ou menos assim. Ela não vai se perder, por exemplo, num DSM. Ela não vai ficar perdendo tempo fazendo testes, né? Mas sim, ela vai olhar... Então ela assume que todo mundo é único e que por causa disso não tem como fazer grandes afirmações a respeito de coisas genéricas, né? Já isso que você do tá homem dizendo. genérico, por exemplo. Já fizeram. Acho que Freud já tentou. Acho não, né? O Totem e Tabu é um texto onde isso acontece, né? Onde tem ali uma tentativa de entender o ser humano em si, vamos chamar assim, né? Um grande primata da horda, que não sei o que e tal. E o Lacan também, trazendo um pouco da matemática, da lógica, da topologia e tudo mais, ele também vai tentar, né, dizer que o ser humano é assim, né? Por exemplo, sei lá, frases como o inconsciente não tem cor. Eu não sei se foi o Lacan que falou, mas enfim, circula nos campos, né, nos núcleos psicanalíticos. Também não é, pode ser uma frase duvidosa, né? Como assim, né? Como a gente vai falar sobre racismo, etc. Será mesmo que é bem assim, que é tão genérico assim, né? Que não tem cor, não tem raça, etc. Não sei. Eu acho que não,
Eu gosto de pensar que não, porque não é tão simples assim isolar o ser humano do seu meio. Mas incursões nesse sentido foram feitas, né? E a gente está aqui para aprender com os erros do passado e cometer os nossos próprios, né? Para deixar para o pessoal do futuro corrigir, né? E também para eles criarem os deles, né? Para não impedir a dialética, né? Para falar aí numa palavra mais alemã, né? O Aufhebung lá, que tem tudo a ver com várias, né? Com várias vertentes aí de vários pensamentos, várias ciências aí que foram surgindo ao longo do século XIX, né? Mas, voltando ao eixo principal, né, fechando esse parênteses, se bem que eu não lembro muito bem onde eu abri, mas a ideia é que, né, parte-se do indivíduo para tentar chegar, né, o particular no universal, né, para tentar construir um universal, né? Sim. Isso tem a sua validade. Eu tô falando específico da terapia, porque Sim. assim, a psicologia, né, pelo que eu entendo dela, ela faz uma coisa tipo assim, vem um psicólogo, faz um estudo, né, então chama ali 60, 100, 200 pessoas, Certo. e faz ali a situação, né, ou seja lá o que ele está estudando, né, se ele está estudando ele faz o questionário, e depois fica acompanhando as pessoas para validar se aquilo era aquilo mesmo, e assim por diante, e pá, mas o ponto de partida é separado da terapia. É ele tentando descobrir alguma coisa do ser humano. Tá, entendi. Não tá tentando resolver um problema, né? Isso. Ele inventou um problema, digamos assim, Tá. né? E que ele quer uma resposta. Perfeito. Então, é o ponto de vista do cientista, na verdade, né? Que ele quer entender como é que seres humanos funcionam, né? Sim. E dos resultados disso, ele relaciona com a terapia que quando alguém chega ali no lugar da terapia, que eu esqueci o nome. No consultório. Isso, no consultório. Olha aí, fiz o psicólogo agora. Sim. Obrigado, psicólogo. Quando alguém chega no consultório dele, né? E senta ali e fala as coisas, né? Se ele vê que aquelas coisas têm conexão com o que ele pesquisou, que lembramos, partiu da iniciativa dele, ele vai então falar, você tá doente de tal e tal maneira, faz isso. Uhum. Enquanto que na psicanálise a abordagem é invertida, né? Primeiro chega o paciente, ele fala que ele tá com um problema, o psicanalista obviamente faz perguntas igual o psicólogo faz, Sim, né? claro. E assim tem essa transmissão de informação, mas o psicanalista, ele não parte do princípio de que ele tem ali uma pesquisa feita que ele vai aplicar na terapia. Não. Ele faz o contrário, ele trata a pessoa como ela vem, como ela é, né? E pelo que eu entendi, a ideia é tratar com o mínimo de pressupostos possíveis, né? Tratar o paciente nos termos que o paciente mesmo usa para si mesmo, né? Sim, vai respeitar bastante isso. Sim. E disso, né, desse caso, ele parte, se ele quer fazer uma... se ele se propõe a ir além do sujeito, né? Aí ele faz essa abstração, né? Mas o que eu tô apontando aqui é o caminho. Né? Porque pelo que eu entendi, o que o Freud fazia é que as pessoas vinham para ele, né? Ele tentava fazer a terapia e com o resultado da terapia ele formava uma convicção a respeito disso, né? Ou formava uma opinião. Sim, é isso sim. ou eu tô entendendo errado? Sim, faz sentido isso. E ainda mais lembrando que ele teve contato com pessoas que a medicina e a psicologia da sua época não conseguiram resolver, né? Ele teve, né, o caso dos histéricos e das histéricas. O que é isso que paralisa alguma parte do corpo sem nenhuma razão fisiológica, né? A medicina não consegue entender. Se o nervo tá bom, o olho tem que enxergar. Né? Se a musculatura tá boa, o cara tem que andar, a mulher tem que andar. Ou pior ainda, né? Se o nervo tá bom, é porque ele não quer enxergar, né?
É isso. É isso que ele fala, que ele tá culpando a pessoa assim, ó, tá tudo certo, você só não faz isso porque você não quer. Por exemplo, ou então... mas essa a culpa é da pessoa, ou então tá fingindo, tá mentindo de alguma forma. Isso, né? Não Mas tá veja sendo que interessante, né? Até é interessante isso que você falou, porque, por exemplo, a pessoa realmente pode não estar querendo enxergar alguma coisa e por isso que o olho falha. Veja que não é uma mentira, né? Não é que Freud foi, nossa, como Freud é bonzinho e ouviu os pacientes, porque ele não cansou tá tecnicamente errado, do médico opressor que só botava a culpa nos próprios pacientes. Não. É que ele falou, peraí, mas talvez não seja mentira, mas pode ser que seja uma encenação. Pode ser que seja alguma trama, alguma forma de falar alguma coisa. Pode ser, né? Então ele foi, aí no caso o mérito aí a gente, né, pode atribuir-lhe tranquilamente, foi de realmente se interessar, pô, olha, me conta da sua vida. Ou então vai falando, ou então vai, que seja começar com uma coisa mais padronizada, mas fale. E às vezes num ato falho desse paciente, olha que interessante, ou então num sonho que é muito interessante. Olha, o paciente tal sonha de um jeito. Um outro paciente que tem às vezes que tem alguma dificuldade, algum problema aparentemente não tem nada a ver com esse primeiro, mas olha, também sonha de outro jeito. Aliás, sonha desse mesmo jeito. Tá lá sonhando com o pai, sei lá, alguma coisa assim, ou então, enfim, ele foi percebendo que a coisa era além do corpo, e além do consciente, e além do que a gente consegue, né, tatear com as mãos, vamos dizer assim. Ele percebeu que, pode ser que tenha alguma coisa que nós não estejamos considerando. Será que aquele ato falho, né, aquele lapso, o cara foi falar o nome do pai, mas na verdade falou o nome do filho? Por que será que ele trocou isso naquele momento? Então ele levou isso em consideração, enquanto que os outros não. Foi só um erro. Acontece, o nome é parecido, sei lá, né? Alguma coisa assim. Então estavam na mesma cena, então por isso a confusão. Enfim, uma tentativa de explicação que fechasse a cena. O Freud meio que deixou aberto aquilo ali. Vamos ver, né? Vamos ouvir mais, vamos escutar mais, né? O que esses pacientes dizem sobre os seus problemas, né? Que isso também é interessante. Né, que tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, eles vão tender a trazer um diagnóstico pronto. Né? Olha, se você tem eles isso querem enquadrar aqui, a pessoa exato, ali. Exato. É um gabarito. Eu tenho esse gabarito aqui que, olha, você encaixou quase completamente. Então, meu amigo, você é isso aqui. E a pessoa ganha aquilo, eventualmente compra aquilo, né? Fala, bom, beleza, então eu sou isso. Mas, eventualmente, aquela dificuldade continua, ou então ela desloca para uma outra coisa. Né? Resolvi o problema da perna, mas agora o braço é que não funciona. Né? Para fazer né? para mencionar os histéricos e as histéricas. Então, é uma possibilidade, né? Mas veja que o Freud, ele vai... pera um pouquinho. Vamos escutar melhor isso. Fale mais sobre isso, né? O famoso jargão da psicanálise, né? E de outras terapias também, mas enfim. Fale mais sobre isso.